Muito boa noite, agora sim, a Odisseia do Poder, dia 5, né? Lei número 5. Você que está vendo essa retro live, eu vou pedir alguns minutinhos para dar as boas-vindas aos meus amigos que estão chegando aqui. E eu vou também explicar, enquanto eu recepciono eles, o que você vai ver daqui a pouco na palestra, tá bom? Boa noite, Mari Docinho, boa noite para quem está chegando. Eu vou virar a tela aqui para vocês me verem. Bem-vindos todos vocês, é uma satisfação estar aqui falando sobre temas importantes. Milena, a importância da reputação, né? Esse vai ser o assunto de hoje. Também daqui a pouco nós vamos conhecer em que nível da consciência humana é processado essa consciência da reputação, a importância da minha autoimagem para o mundo, a importância da minha autoimagem, de cuidar dessa minha autoimagem para o mundo. A gente presenciou hoje aqui ao vivo, né, essa polêmica com o presidente Lula, né, e toda a preocupação dele com a imagem dele, pessoas contra, pessoas a favor, enfim. Então, isso é para a gente ver como esse assunto é importante e como a pessoa que quer desenvolver níveis de poder diferenciados da maioria das pessoas precisa se preocupar com isso. Também a gente vai ver o que acontece quando esse centro emocional que processa essa consciência da reputação dispara na nossa mente emocional quando está bloqueada. Boa tarde, Nivaldo. Perdoe vocês todos que entraram aí. Eu acabei não dando as boas-vindas, eu estava aqui um pouco concentrado no assunto. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos aí, retornando agora com as lives, né? Depois também a gente vai... Depois também nós iremos ver quais são as possíveis causas de bloqueios emocionais que atrapalham esse nível de consciência de funcionar perfeitamente, e por isso a pessoa comete auto-boicotes em relação à própria reputação. É aquela história, você trabalha bastante para conseguir uma cartela de clientes, de repente, por alguma razão, você começa a não tratar bem os seus clientes, você começa a faltar compromissos, você começa a ter atitudes que vão atrapalhar a sua reputação como profissional, mas você não sabe por que você não consegue parar de fazer isso, tá? Então, essa é uma das possíveis reações que as pessoas têm quando elas estão com bloqueios emocionais nesse nível de consciência, tá? Depois a gente vai ver também, nós iremos ver fatos históricos de pessoas que tiveram problemas com este princípio, né? E que usaram este princípio, inclusive, para prejudicar os concorrentes, né? Então isso tem a ver também com o tópico anterior, que quando você está com bloqueios emocionais nesse nível de consciência, você não consegue desenvolver a sua própria competência, e além disso você quer atrapalhar das pessoas que estão trabalhando muitas vezes no mesmo nicho de trabalho que você. E depois é uma frase histórica, né, de um autor, de um pensador sobre a reputação, sobre a importância da reputação, ok? Como é que estão vocês? Está todo mundo pronto aí? Vocês podem convidar os seus amigos para se juntar a nós aqui nessa live. Daqui a 2 minutinhos, 1 minuto, eu começo a falar sobre o tema e vai ser mais ou menos em torno de 10 a 15 minutos, bem objetivo para quem estiver assistindo a retro live, para ser rápido para quem está assistindo aqui ao vivo, para ser rápido também para quem estiver assistindo a retro live, e nós continuarmos a nossa odisseia rumo a essas 42 leis do poder, ok? Tá todo mundo bem aí? Para quem chegou depois, Glauceia Santos, boa noite. Eu me chamo Leonardo Costa, eu sou coach e terapeuta, trabalho com métodos de reconfiguração emocional baseado em ativação de chaves energéticas no corpo, na mente, tá? E nós estamos falando nesse curso desse mês de março sobre poder pessoal.
Herbert Silva está chegando aqui. Muito boa tarde, Herbert. Seja bem-vindo. Estou aqui me apresentando para as pessoas, dando as boas-vindas para vocês. E daqui a 1 minuto a gente começa a falar a importância da reputação, né? O que será que está mexendo nas bases aí da política brasileira? Aliás, a área da política é uma... Oi, Marcão, tudo bem? Como vai você? A política brasileira, né, é um campo muito vasto para a gente estudar a reputação, né? Então, a gente estava vendo essa semana aquele que um dia estava querendo incriminar, né? Hoje ele virou réu, né? Alguém me lembra o nome dele, que de vez em quando me falha a memória. Eu não sou muito ligado em política, mas todo mundo deve se lembrar o nome do político que virou réu hoje, né? E estava querendo começar um processo de impeachment contra o presidente do Brasil. Lowe 104, bem-vindo todos vocês. Oi, Liberda, como vai? Seja muito bem-vindo. Almidha, boa noite. Eu sou Leonardo, para quem está chegando agora. Daqui a 30 segundos vamos falar sobre a importância da reputação, né? Por que é importante cuidar da sua autoimagem? Né? E por que tantos coaches e palestrantes falam disso? Cuide da sua imagem, né? A importância da nossa autoimagem, aquilo que a gente está passando para as pessoas, ela está em vários níveis. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Vamos começar? 18h15, 18h13 aproximadamente. Então, a partir desse momento, a gente vai se concentrar aqui no conteúdo. Eu vou fechar um pouquinho aqui o chat. Vocês estão quietinhos, na verdade eu vou deixar o chat aberto aí, mas eu vou tentar me concentrar no conteúdo aqui para a gente não interromper o fluxo de raciocínio. Tá tranquila a sala? Então vamos seguir, tá bom? Então começando a partir de agora. Muito depende da sua reputação. Dê a própria vida para defendê-la. Lei número 5, ok? Reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação, a gente pode facilitar o nosso acesso a qualquer tipo de empreendimento ou qualquer tipo de projeto. Então, a gente sempre tem que tentar se preocupar em manter a nossa reputação inexpugnável, né? Inabalável, inatingível. Então, de que maneira que a gente pode fazer isso? Construindo uma imagem aos poucos, através de ferramentas de exposição, efetivamente. Então, na esfera social, o que acontece, né, para se construir essa reputação, ou essa imagem, ou a maneira como as pessoas vão nos ver? Roupas, gestos, palavras, a forma de falar, a forma de ver, de olhar para as pessoas. A aparência, na verdade, aquilo que está aparentando, na verdade, quase sempre, ou na maioria das vezes, é o que é visto como verdade. A maioria das coisas, a maioria da forma como as pessoas se apresentam, mesmo que não seja verdade, na maioria das vezes é vista como verdade pela maioria das pessoas, tá bom? Então, uma reputação criada aos poucos, usando uma ferramenta de exposição, usando a mídia, por exemplo, usando inclusive até o Periscope. Hoje em dia já existe a mídia social, essa mídia instantânea, né? O Mentions, o Periscope. Existem ferramentas de palestra ao vivo em que nós podemos exercitar a nossa exposição ao público. E tudo isso é capaz de criar uma reputação, é capaz de criar uma imagem. As pessoas vão conseguir ver você e elas vão começar a ouvir você, elas vão começar a seguir você e vão começar a ter um relacionamento com você. E esse relacionamento que as pessoas vão criar com você vai ser as bases da sua reputação. Então, a reputação
vai proteger você do perigoso jogo das aparências. Então, ela normalmente vai distrair os olhos inquisidores das pessoas, né? Impedindo que as pessoas saibam quem você realmente é e dando a você um certo controle sobre como o mundo julga você. É uma posição poderosa. Nem nós mesmos conhecemos todas as facetas do que somos no mundo. Então, é muito comum a gente, no exercício da nossa missão, naturalmente desenvolver uma forma de se mostrar. E essa forma de se mostrar, essa forma de se relacionar com as pessoas, dá a gente um controle sobre como o mundo julga a gente, né? Isso é reputação. E isso é uma posição poderosa para qualquer pessoa que está lidando com o poder, ou que precisa de poder para dar seguimento à sua missão de vida. Né? Então, a reputação tem um poder mágico. Com um só golpe de varinha, parafraseando Robert Greene, que é de onde a gente traz esse conhecimento, você pode dobrar a sua força diante do mundo. Então, as pessoas elas vão ouvir falar de você muitas vezes pela primeira vez. Olha, tem uma pessoa que está vindo aí para dar um curso ou para fazer determinado tipo de trabalho, e de repente 2 ou 3 pessoas falam: esse cara é muito bom, eu já assisti uma palestra com esse cara, ou esse cara já trabalhou para mim. Então, o simples fato de as pessoas comentarem sobre você já é sinal de que você está construindo uma boa reputação. Isso cria prova pública. Prova pública é um conceito de marketing em que, quando você vai vender alguma coisa, ou vender uma ideia, ou vender um produto, ou vender um serviço, quando você mostra o que as pessoas falaram do seu serviço, você instantaneamente cria autoridade. Autoridade é poder. Isso é usado pelo marketing para fazer com que os processos fluam, né, e as ideias sejam vendidas. Porque quando você ouve alguém falando sobre algo que é bom, você automaticamente tende a acreditar que aquilo realmente é bom também. Ok? Então, todos nós devemos nos esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante em nós. Seja honestidade, seja astúcia, seja generosidade. Normalmente a gente não tem como controlar isso. Essa escolha ela não é feita de maneira consciente. A gente, no exercício da missão, tem que deixar essa característica fluir de forma natural. Tem certos aspectos que nós não podemos manipular porque vêm de nós mesmos. Senão fica falso essa construção da imagem. Então, uma vez que você coloca em público, faça com que o maior número de pessoas conheça você. Então, construa a sua reputação sobre bases firmes e você vai ver como ela vai se espalhar como fogo selvagem. Eu estou parafraseando o Robert Greene aqui no livro As 48 Leis do Poder. Uma sólida reputação vai aumentar a sua presença no mundo e vai exagerar a força com que você vai desenvolver seus projetos sem gastar muito energia. Sua fama vai chegar antes de você mesmo falar, e aí grande parte do trabalho já vai estar feita. Ok? Muito bem. A reputação, ou o senso de reputação, esse senso de autoimagem, ele é processado no 3º nível de consciência humana, no 3º nível de poder humano, que é o nível responsável pela nossa exposição ao mundo. Então, existem, como nós estamos falando a cada aula aqui, para cada nível de consciência poderosa que o ser humano traz, inerente à sua essência, cada um deles é responsável por um tipo de potencialidade, por um tipo de poder. E a consciência nesse 3º nível emocional, nesse 3º nível energético, é a consciência da nossa atitude e da nossa capacidade de exposição ao mundo. Pense na facilidade de falar em público. Você se sente confortável falando em público? Você se sente confortável fazendo uma palestra ao vivo, vendo que as pessoas estão ouvindo você e te percebendo? Você se sente confortável com isso ou você não se sente confortável com isso? A depender da maneira como você se relaciona com a sua autoimagem, você pode ter pistas
se esse seu terceiro nível de consciência está bloqueado ou se está desbloqueado. E quando esse terceiro nível de consciência está desbloqueado, ele vai disparar na sua mente emocional comportamentos chamados comportamentos compulsivos. Não porque eles são comportamentos de pessoas com problemas mentais, não é isso. Mas comportamentos que você muitas vezes não vai ter controle sobre ele. Um desses tipos de comportamentos é você, de repente, estar com a sua carteira de clientes toda estabelecida e você começar a faltar horário com os clientes. Você começar a desonrar seus compromissos com os clientes. E você não saber por que isso está acontecendo. Então, muitas vezes, essa disfunção no seu terceiro centro emocional está lhe disparando esse comportamento que você não consegue controlar. E o que é que pode fazer com que você... quais são as razões mais comuns que disparam esse tipo de reação no nosso terceiro nível emocional? Muitas vezes, nas primeiras vezes em que você foi se mostrar para as pessoas, em que você foi dizer quem você era, em que você foi mostrar a sua identidade para o mundo, normalmente naquelas rodas de família, né? Em que aquela criança ela chega, tá uma roda que tá os pais, o pai, a mãe, os tios, e de repente aquela criança chega e faz alguma coisa para chamar a atenção. E aí, de repente tem um pai que não está num dia muito bom e repreende a criança. Então, a depender do perfil psicológico da criança, ela pode entender aquilo como uma ofensa e aquilo bloquear o terceiro centro energético dela. Tem crianças que têm perfil psicológico mais fortalecido ou que vibra em níveis mais de enfrentamento mesmo. O nosso primeiro nível de consciência, ele traz essa característica. As pessoas são mais batalhadoras, são mais guerreiras. Elas não se intimidam com o que as pessoas falam. Mas nesse terceiro nível de consciência, quando isso acontece, muitas vezes a pessoa se traumatiza porque foi alguém importante para ela, foi um pai, uma mãe que reprimiu, e o centro emocional fica bloqueado energeticamente. Ok? Então, essas podem ser uma das inúmeras causas de bloqueios nesse centro emocional, e isso faz com que a sua capacidade de se expor ao mundo e também de criar uma boa reputação fique comprometida no futuro. Ok? Muito bem. Quais são os fatos? Eu vou trazer agora um fato histórico que aconteceu com uma pessoa muito famosa, todo mundo conhece ele hoje em dia, mas isso aconteceu na época que ele viveu e que é um bom exemplo de uma pessoa que teve problemas, possivelmente, nesse processamento emocional ligado à reputação. Então, eu estou falando do Thomas Edison, aquele que criou a lâmpada, né? Então, ele foi considerado aquele inventor que controlou a eletricidade. Só que na época tinha um outro cientista também que estava estudando o mesmo assunto, o Nikola Tesla. Então, o Nikola Tesla, ele pareceu ter conseguido criar também um sistema de eletricidade, só que baseado na corrente alternada. Então, isso mexeu com os brios de Edison. E ele decidiu acabar com a reputação de Tesla. Ou seja, ele se sentindo inseguro com questões ligadas à exposição dele no mundo, à atuação dele no mundo, possivelmente ele se sentindo inseguro, né? Então, ele, para tentar colocar o projeto dele à frente, em vez dele trabalhar, né, com afinco e com honestidade, com respeito, ele preferiu diminuir o projeto do concorrente dele, né? Então, com esse objetivo, ele começou a pegar pequenos animais e eletrocutar os animais com uma corrente do tipo AC, né? Que era o tipo de corrente alternada que o Tesla estava trabalhando. Então, ele conseguiu que as autoridades daquela época fizessem a primeira execução com choque elétrico usando essa corrente AC. Isso tudo para provar, para
tentar criar um jogo de manipulação para prejudicar o Tesla. Então, todas as experiências de eletrocução que ele fez na época tinham sido com esses animaizinhos pequenos, só que como a corrente era mais fraca, ela AC, né? E ele acabou não conseguindo prejudicar necessariamente o Tesla. Então, o que aconteceu? Ao longo prazo, apesar de que o que ficou na história foi o nome do Edison, ele ficou prejudicado porque o que ficou mais evidente foi que ele estava tentando prejudicar o Tesla ao invés de trabalhar, de fazer o trabalho honesto dele, né? Então, muitas vezes, nessa tentativa de prejudicar o nosso concorrente, quando você tem questões a resolver nesse nível de consciência humana, você pode se envolver com um problema desse. Então, é muito bom você ficar muito atento, porque nós estamos falando de questões históricas, né, que estão aí acontecendo e que acontecem muitas vezes. Por mais que às vezes a gente tente aceitar ou se incomodar em ouvir isso, mas a gente sabe que isso está acontecendo, isso acontece muitas vezes, e é bom a gente entender de onde isso vem, para a gente poder perceber qualquer tipo de movimento, muitas vezes de pessoas que estão ao nosso redor, que estão olhando o que você está fazendo, mas que como elas estão precisando fazer um trabalho emocional, elas acabam não conseguindo focar na missão de vida delas, e elas ainda tentam às vezes atrapalhar o trabalho das outras pessoas. Obviamente que isso só vai chegar para você se você estiver aberto a esse tipo de coisa. Estar aberto é estar em sintonia com isso. O que eu quero dizer com isso? Se você é capaz de prejudicar alguém porque você tem bloqueios emocionais ligados a esse nível de poder, possivelmente você vai encontrar na vida pessoas dispostas a atrapalhar você também e a prejudicar você, porque a nossa mente só reconhece no mundo aquilo que ela conhece. Se você conhece honestidade, você só vai encontrar pessoas honestas. Se você desconhece desonestidade, ou seja, precisa se trabalhar emocionalmente para poder reequilibrar esse centro de processamento emocional, para que você possa resgatar o seu direito a ter uma boa reputação, então você só vai encontrar pessoas honestas também. Então, cuidado com esse tipo. Sempre é bom a gente olhar e vigiar nós mesmos, para a gente não ter dificuldades ou sermos traídos pela nossa própria consciência, né? Por conta de traumas nesse nível emocional. Então, qual é o inverso dessa quinta lei, como a gente sempre fala aqui na Odisseia do Poder? Toda lei ela tem um inverso. Não tem inverso para reputação. Reputação é crítica. Então, talvez se você não se importar com o que as pessoas estão falando ao seu respeito, você ganha uma fama até de arrogante. Mas até essa imagem de não se preocupar com o que as pessoas estão falando para você é também uma imagem valiosa. Ok? Então, uma frase do Baldassare Castiglione, né, lá de 1529. Teve muitos pensadores que falaram sobre o poder, e muitas vezes as frases que nós trazemos aqui estão inseridas naquele contexto. Tá bom? Então, levem isso em consideração quando vocês estiverem ouvindo. A frase dele: portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia, e garantisse que onde quer que ele chegue como estrangeiro, seja procedido por uma boa reputação. Pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável do valor de um homem, o qual em seguida é facilmente responsável nas mentes já predispostas e preparadas. Baldassare Castiglione. Ok? Então, é muito importante na construção da sua imagem pessoal, da sua reputação, você se lembrar desses aspectos. Se você tiver dificuldade em exercer a sua missão, cada um de nós traz uma missão, uma vontade, um ideal, algo para fazer aqui. Se você precisa trabalhar com a sua autoimagem, com a criação da sua reputação, onde quer que você tenha, no meio convencional ou no meio social, na mídia, é importante que você fique atento a essa capacidade de
lidar com as emoções. Isso é competência emocional, tá bom? Então, encerramos aqui a nossa aula prática, a nossa aula teórica, perdão. E agora vamos abrir uns 10 minutinhos para perguntas. Eu estou com o tempo já um pouco estourado, mas dá para a gente conversar mais uns 5 minutinhos. Eu tenho um compromisso daqui a pouco às 19 horas. Mas digam aí, quem está na sala? Deixa eu ver. Nivaldo e Marcão. Dois homens poderosos. Quais são os 10 pilares da reputação? Uma boa pergunta, Marcão. Quais são? Não sei te responder, cara. Deve ter algum estudo de coaching aí que traz esses 10 pilares, mas eu entendo as potencialidades da seguinte forma, Marcão. Quem escreveu esses 10 pilares da reputação buscou essa informação no mesmo local da consciência onde você vai buscar os seus, se você quiser criar uma boa reputação. Então, por mais que a gente leia quais são os 10 pilares da reputação, é muito mais importante você colocar eles em prática do que necessariamente conhecer quais são esses pilares. E para você conseguir colocar qualquer atitude em prática, Schopenhauer, excelente contribuição. Entendeu? Qualquer tipo de atitude em prática, você precisa desenvolver um certo nível de contato com esse centro de consciência. Porque senão o conteúdo só fica no nível teórico. Quantos livros de autoajuda a gente já assistiu, a gente já leu, a gente já entendeu, mas na hora de colocar em prática, a decisão está em outro nível. Então, eu trago essa outra forma de ver o poder, porque quando eu decidi trabalhar com coaching, eu decidi pensar de uma maneira mais objetiva. Acho que não adianta você falar muito, né, sobre o que é importante, levar esse conhecimento para as pessoas. Claro que o conhecimento teórico é importante, mas o diferencial é a gente conseguir chegar no nível que o Nivaldo está falando, o nível inconsciente. E normalmente as pessoas, para chegar a conseguir exercitar o poder no dia a dia, elas passam por dificuldades de vida. Basta você ler as biografias das pessoas, né? Aqueles que chegaram, Bill Gates e tal, e enfim, e tantos outros homens que marcaram na história, eles passaram por muitas dificuldades que foram capazes de disparar essas competências no sistema nervoso deles. Então, a minha missão como coach que trabalha com técnicas energéticas é trazer essa realidade para as possibilidades atuais, ou seja, existem métodos de reprogramação emocional para que você possa ativar esses potenciais muitas vezes desconhecidos pela pessoa ou muitas vezes sufocado pelas pessoas, e que você possa agir e cumprir a sua missão de maneira mais leve, de maneira mais livre, entendeu? Então eu tenho trabalhado somente com essa bibliografia aqui, porque o meu foco é pensar em resultados, é pensar em práticas, e tem um conteúdo também na Odisseia do Poder, em que nós vamos conhecer um pouco essas técnicas. Quem me segue já há algum tempo sabe que eu trabalho um pouco com essas técnicas, mas efetivamente a Odisseia do Poder vai ser talvez o treinamento mais relevante de todos esses ciclos de treinamentos que eu consigo fazer aqui. Porque ele realmente vai ser para aquelas pessoas comprometidas com a missão de vida, ou para aquelas pessoas que querem se engajar numa missão de vida e que não querem passar por todo um sofrimento que um Bill Gates passou na vida, um Arnold Schwarzenegger, ou por exemplo, um Sylvester Stallone. Observe a história de todos esses camaradas, né, que decidiram buscar um nível de realização diferenciado na vida e o que eles tiveram que passar. Então, trabalhando com técnicas de psicologia energética como PNL, ativação psicoenergética, programação psicoenergética, a gente vai conseguir apontar a nossa mente na direção
do resgate do poder pessoal, que todos nós temos, mas muitas vezes ele está sufocado por uma ou outra questão de vida, tá bom? Então eu quero deixar um abraço para vocês aqui, para Nivaldo, para o Marcão, para todo mundo e para todo mundo que estiver assistindo essa retro live aqui, essa gravação da nossa live, lembrando que elas só duram 24 horas aqui, então eu espero que vocês aproveitem aí a Odisseia do Poder. A gente está começando bem devagar, ainda tem muita coisa para a gente ver, tá bom? Mas eu já agradeço a participação de cada um de vocês aqui, tá certo? Muito obrigado, Nivaldo. Grande Marcão, obrigado, um abração para vocês aí, tá certo? Pensa nisso, amanhã a gente não tem Odisseia do Poder, a gente vai voltar na segunda-feira para o segundo bloco de aulas, tá? Aula 5 até a aula 10, tá certo? Um abraço para vocês e a gente se vê na segunda-feira, nesse mesmo horário. Um abração.